Bom, que tal a gente já começar a dar uma listagem das doenças que a gente vai tratar aqui, professor Maurício? Pode ser, pode ser. Pode ser? Então, ultimamente tem uma onda crescente de DST aí que está evoluindo cada vez mais no Brasil, né? E uma das principais é a sífilis, né? Tem várias manifestações orais aí, e principalmente a congênita, né? Junto com ela vem outros, como herpes oral, HPV, a hepatite B e C, e o HIV também, né, que pode ser transmitido caso tenha alguma lesão na boca ali, né, se entrar em contato, e também a mononucleose. Beleza. Então, acho que a gente pode começar conversando pela primeira da lista, né? Que é a Tá sífilis, bom. porque a sífilis a gente vive um momento interessante, assim, e que não é bom, que não é legal, Uhum. apesar de ser interessante. Porque a proteção nas práticas sexuais, a sífilis, por consequência, por ser uma DST, uma infecção sexualmente transmissível, como se costuma chamar mais recentemente, né? Uma IST, ela também Sim. diminuiu bastante, consideravelmente. E um outro aspecto que é próprio da sífilis é que a sífilis tem cura. E é simples tratar a sífilis, né? É penicilina. Algumas Sim. injeções de penicilina e o caso está resolvido. E aí ficou um momento assim de muita raridade para você encontrar ou ver um paciente que tivesse sífilis. Na prática, só os infectologistas ainda viam um caso ou outro, isso tinha praticamente desaparecido assim, do consultório odontológico, do consultório do dentista. E de pouco tempo para cá, pouco tempo, talvez 4, 5 anos, começou a aumentar de novo consideravelmente, aumentar bastante, aumentar em pacientes jovens, aumentar em pacientes com mais idade. Então, isso é um sinal de que a proteção sexual ela está sendo deixada de lado e Sim. talvez Tá bom. isso seja uma consequência de uma nova forma de ver a AIDS, de compreender, porque da sífilis as pessoas nunca tiveram medo, né? Sim. Até se brincava que as pessoas tinham saudade da sífilis e da gonorreia quando a AIDS apareceu, porque tomavam remédio e ficavam boas. Então, da sífilis ninguém tinha medo. E ela acabou diminuindo porque as pessoas tinham medo da AIDS e aí se preveniam. E aí, então, Sim. como as pessoas agora demoram muito para morrer de AIDS, porque os coquetéis, a medicação melhorou muito. Você tem paciente aí com diagnóstico de AIDS há 35 anos. E essa pessoa, ou talvez até mais. E essas pessoas, olha só, elas começaram a tomar a medicação, elas começaram a tomar o coquetel de 35 anos atrás. E não o coquetel de Sim. hoje. E aí a percepção geral, assim, né, na população, é que a AIDS acaba virando uma doença crônica, mais uma das tantas doenças crônicas que não tem cura, assim como diabetes, como hipertensão, hipotireoidismo, e que você vai tomar o remédio e vai viver bem, vai viver com qualidade de vida. E talvez até vá morrer de outra coisa, muito provavelmente, né? Vai morrer de um assalto, num acidente de trânsito, ou vai pegar alguma outra doença que não necessariamente tenha relação com a AIDS. Apesar de que a gente pode falar um pouco mais especificamente da AIDS depois, mas é que a Sim. sífilis vem mais ou menos acoplada aí nessa carona. E aí, então, começou a aparecer bastante casos. O que a gente costuma ver? A gente costuma ver a sífilis secundária. A sífilis ela Sim. tem 3 fases. Né? A primeira fase é o cancro de inoculação, que é uma ferida, que é justamente o lugar aonde o treponema pallidum penetrou. E essa Sim. ferida é indolor. Então, ela pode ser no órgão sexual, e aí então fica muito mais difícil para o dentista saber ou perceber que isso aconteceu, mas, dadas as práticas sexuais, ela também pode ser na boca, particularmente Sim. na língua, um lugar que ocorre com relativa frequência. E é então uma ferida indolor que vai curar.
dentro de algum tempo ali, dentro de alguns dias. E como ela cura, acaba que o paciente acha que está curado de uma ferida que ele nem sabia o que era e acaba negligenciando essa ferida. E aí, então, a doença fica latente, a pessoa não eliminou o treponema, infecções recorrentes, que aí a gente chama a sífilis secundária, que na boca ela vai ter o apelido de placa mucosa, e que na pele, porque ela tem lesões cutâneas também, ela vai se chamar de roséola sifilítica. Na boca, aí, então, essa é a fase que a gente costuma perceber, né? Que o dentista vai ver essas lesões. E é interessante descrever assim, porque elas são como placas, por isso chama placa. Mas como ela tem um tom meio amarelado, assim, às vezes, se a gente não examinar adequadamente, a gente pode ter a noção, a ideia de que é uma úlcera. E não é uma úlcera, é uma placa, por isso que ela chama placa mucosa. E você toca naquela placa e ela não dói. Mas ela não é sempre igualzinha, né? Às vezes ela tem um jeitão um pouco diferente. Muitas vezes ela tem um brilho. Quando você joga a luz do refletor, um brilho nacarado, assim, lembra madrepérola, que é muito típico. E aí o paciente pode contar, inclusive, que já teve outras como aquela e que desapareceram. E que passou algumas semanas, às vezes um mês ou mais, e voltou aquela placa. Então agora ele resolveu procurar ajuda, ele resolveu consultar para saber o que era aquilo. E se ele não consultar, daqui a algum tempo, essa placa pode de novo desaparecer ou pode eventualmente fazer lesões mais agressivas, inclusive com fibrose, um pouco de destruição da mucosa. E aí vem um terceiro estágio da sífilis, né, que é a goma sifilítica, a sífilis terciária, que hoje em dia é mais raro. Então, a gente vai ver bastante esses pacientes que estão no secundarismo. Em todas as fases, o cara está transmitindo. Né? Com quem ele tiver ou ela tiver relações sexuais sem proteção, vai transmitir a doença e as pessoas vão passar pelo ciclo. Por isso que é preciso também investigar os parceiros sexuais da pessoa que tem o diagnóstico de sífilis, porque essas pessoas, ela pode ter pegado ou ter passado a doença para essas outras pessoas. E aí, na goma sifilítica, então, lá na sífilis terciária, na boca, o que acaba aparecendo, eventualmente, é uma ulceração no palato, mas aí uma ulceração destrutiva, que acaba, às vezes, criando, inclusive, uma fístula buconasal, bem mais agressivo, e aí vem comprometimento neurológico, sífilis neurológica. Pessoal, vocês viram um caso assim que vocês não estão conseguindo encaixar, né? Se você não viu ainda casos de sífilis secundária, mas é um caso que acha que é uma afta, mas aí tem 3, 4, às vezes tem uma só, mas tem mais, e aquilo está muito grande para ser afta. Não tem a cratera da afta. É amarelado, mas não tem a cratera da afta. E tem esse brilho, assim, aí você vai pensar assim, pode ser alguma outra doença autoimune, que eu não estou sabendo relacionar, até pode, mas pode ser sífilis também. E aí, a maneira mais fácil de diagnosticar é exame de sangue, exame hematológico. E é muito simples pedir esse exame, né? Basta escrever no receituário, solicito VDRL, que é o exame de triagem, né? Que é Viral Disease Research Laboratory. Se o VDRL for positivo, a maioria dos laboratórios automaticamente já vai triar para sífilis, fazendo um exame específico, que aí chama sorologia para luz. Se você não quer correr o risco, luz é o outro nome da sífilis, né? Se você não quer correr o risco de eventualmente ter que pedir para o paciente fazer um exame, então já solicita sorologia para luz, o laboratório já vai focar, vai fazer o VDRL, mas automaticamente, então, ele vai fazer a sorologia se tiver o diagnóstico positivo no VDRL, e você não vai precisar mandar o paciente tirar sangue mais uma vez para fazer esse exame. Aí vem uma outra questão do manejo clínico lá do caso, né? Como isso é uma doença infecto-contagiosa pela prática sexual, vai ter que triar a pessoa, rastrear a pessoa para AIDS também. E aí, né, também é uma opção do profissional
já solicitar hoje HIV e o VDRL e a sorologia para luz, fazer um kit completo, né, da investigação. Às vezes o paciente tem um HIV recente, porque já consultou com alguém e não soube identificar. Então, veja a questão da janela imunológica, aí, 10, 12 dias. Se o exame foi feito fora dessa janela de aparecimento das lesões, não precisa repetir, senão talvez seja interessante repetir, né? Tem os testes rápidos também, que as unidades básicas fazem, que são confiáveis, mas se você está trabalhando no consultório, alguma outra clínica, você não vai ter o teste rápido lá para fazer. Então é melhor solicitar no receituário, assina, carimba, bota a data, o nome da pessoa. É simples demais pedir. É mais simples que fazer uma receita de paracetamol, bem mais simples que fazer uma receita. E aí o cara faz o exame e retorna com o resultado, a gente confirmando ou não. Tem colega que trata. Eu opto por não tratar, né? Acho que isso deve ser tratado pelo médico, pelo infectologista, e aí vai fazer todo o escaneamento, né, que vai ser necessário. Mas o nosso papel de diagnóstico, ele é muito importante. E aí? Entendido. E uma caracterização importante que você fez, professor Maurício, foi sobre o HIV, né? Muitas pessoas, por o tratamento ter melhorado muito, os retrovirais hoje são bem melhores que antigamente, causam menos efeitos colaterais. Eles, por serem leigos, né, na área, eles acham que o vírus é igual à bactéria, né? A bactéria, ela fica forte, né? Ela sofre mutações, mas o vírus, a mutação dele é pior, né? Se ele mudar, o retroviral, no caso, não vai agir tão eficazmente quanto o antibiótico para matar a bactéria, né? Na verdade, assim, o objetivo principal é inibir a replicação viral, né? E aí, por isso que com o passar do tempo, a carga viral desses pacientes, e essa é a maneira como eles vão sendo monitorados, né? A carga viral ela pode ficar indetectável se ele começar a usar a medicação logo no início da doença, e às vezes o cara já tem a doença também há um bom tempo, mas usa o coquetel direitinho e a carga viral vai baixar. O que acaba não resolvendo, porque é como ficasse uma cicatriz da imunodepressão, né? Você vai inverter a contagem de linfócitos, os inibidores, os CD4 positivos e os CD8 positivos, com os indutores. Então você aumenta, você dobra a população dos que inibem. Quando a contagem natural desses linfócitos é você ter o dobro de linfócitos indutores. Então, essa conta, o paciente HIV, ele vai ficar com déficit. Ele vai ter uma relação que vai melhorar, mas não vai nunca ficar como uma pessoa saudável. E isso tem que ser mantido no nível que ele não chegue na imunodepressão severa, lá, que é menos de 200 linfócitos por cada microlitro de sangue, né? Que é um detalhe que vai vir lá na contagem celular. Mas, enfim, é preciso então que a pessoa tenha a noção que ela continua com o vírus. Justamente como você dizia, né? Ela não está curada. Então, ela não pode parar de tomar a medicação, porque aí vem as infecções oportunistas associadas e são essas que vão acabar levando a óbito o paciente. Se vocês pegarem um paciente no consultório, na clínica, que tem mais de uma lesão de boca ao mesmo tempo, o paciente não tem diagnóstico de HIV, esse é um ponto muito importante para você suspeitar. É uma hipótese muito grande desse paciente já ser aidético e não mais HIV, portador simplesmente. Tipo assim, o cara tem mancha escura, que é sarcoma de Kaposi, e está fazendo candidíase associada. E não tem nenhum outro fator predisponente. Ou o cara está fazendo uma candidíase muito intensa e uma periodontite rapidamente progressiva. E um molar, às vezes, ou dois, ou três, ou às vezes, inclusive, nos incisivos inferiores, né? Então, aí tem que ligar o sinal de alerta, porque esse paciente pode ser um paciente que já está aidético, inclusive, e não tem o diagnóstico ainda. Então, mais de uma lesão de boca, principalmente essas de origem infecciosa, se liga, porque o paciente é uma doença mais importante aí que ele não sabe. No caso, né, a AIDS. Sim, entendido. Então, a dica é associar a mais de uma lesão, né? Quando o cara está avançado na doença, né? Quando Sim. o cara está avançado na doença.
Sim. E então, deixando o HIV para mais depois, porque é um assunto bem mais amplo, né? Que tal a gente ir pro herpes? Bom, na verdade, a gente tem uma questão importante no carnaval, porque assim, tem aquelas situações que o paciente pode pegar, o paciente ser contagiado, ou a gente mesmo, né? Porque a gente também vai para a festa, e quem está na chuva se molha. Então, você tem que ter a noção que essa informação ela serve para o paciente, mas ela serve para o profissional aplicar na sua vida também. Então, beleza. Tá, tem aquelas situações que pode contrair, né? Contrair o herpes durante o carnaval? Pode. Você pode, no meio da festa, com a gengiva estomatite herpética? Pode. Existe um outro aspecto, que você já tem o herpes, faz as infecções recorrentes. Você ou o paciente faz o herpes secundário, aquele que normalmente dá no lábio, mas pode dar dentro da boca, em qualquer localização inervada pelo trigêmeo. Aí você vai para a festa, começa a dormir pouco, às vezes bebe mais, às vezes bebe menos, repete isso em mais de um dia, né? Algumas pessoas vão tratar o corpo no carnaval aí como um parque de diversões, vão fazer de tudo, né? E, cara, isso vai te prejudicar, não adianta. A tua defesa imunológica, ela vai estar comprometida, a tua ou a do paciente. Então, vê bem, você não está pegando o herpes por causa do carnaval. Aí você tem que fazer a gengiva estomatite herpética, que é aquela situação lenta, né? O organismo reage com muita intensidade, você vai fazer febre, linfadenopatia cervical, né? Vai ter gânglios, linfonodos palpáveis aqui, vai ter bastante dor e vai ter as ulcerações intrabucais, que às vezes, inclusive, pode ser perilabiais, se ela for muito intensa. Isso acontece mais com a criança e com o adulto jovem. E aí, sim, então, uma esculhambação total. Passou essa prima infecção, o vírus aloja lá no trigêmeo, e aí, então, é o que mais pode acontecer durante os períodos de festa, que isso também pode acontecer durante os períodos que você está muito estressado. E festas intensas, claro que vai ser um período de estresse, não vai ser um estresse intelectual, mas vai ser um estresse físico, né? Então, aquilo que a gente já citou, né? Você vai dormir pouco, vai consumir bebida alcoólica, vai fazer muito exercício físico, porque vai pular, vai dançar, vai caminhar bastante, invariavelmente, né? E aí, então, essa baixa imunológica, você vai fazer as infecções, ou o paciente, as infecções recorrentes, em maior ou menor intensidade. Qual é a dica, né? A dica é tentar manter um padrão razoável de equilíbrio, dormir uma quantidade boa de horas, né? Não precisa ser da noite, vai dormir durante o dia, enfim, mas vai tentar equilibrar isso, vai tentar ter uma alimentação adequada e vai prestar atenção na hidratação, para, de certa maneira, ir compensando no organismo o desgaste que você está dando para ele. Aí você vai manter o sistema imune um pouquinho melhor, um pouquinho mais equilibrado, você vai ter menos chance de fazer o herpes recorrente. Como é que trata o herpes recorrente? Bom, quem tem herpes sabe que vai ter. Quem inventou um episódio por causa do sinal prodrômico, que é aquela ardência que dá aonde o ceratinócito vai se replicar. Na verdade, a ardência é porque o vírus está caminhando pela fibra nervosa e dá aquela sensação de prurido. E aí é a hora de tratar. O melhor momento, na verdade, né? Tá com a vesícula, vai tratar? Claro que vai. Mas nesse momento do prurido, é o momento onde a gente vai ter a melhor resposta para a terapêutica que a gente escolheu. No carnaval vai ser difícil você encontrar alguém para fazer laser terapia. Um profissional. Bastante, né? E é algo assim absolutamente eletivo, né? Então, a segunda melhor opção é o aciclovir. É usar o comprimido, dá para usar a pomada também, mas o comprimido tem uma resposta bem melhor, né? Bem mais efetiva do que a pomada. Sim. Então, acho que essa é a explicação, doutor Maurício. Dessa situação. Sim, justamente. E então, caminhando mais um pouquinho, vamos para a mononucleose agora?
Pode ser. É interessante, esse ano, assim, apareceu, não sei se nos outros anos, eu não estava tão atento às mídias, sei lá, mas esse ano está aparecendo bastante conversa sobre a mononucleose. E que não é novidade, até achei interessante esse ano, assim, ela está tão em evidência, né? Está se falando tanto na mononucleose, porque não tem um curso benigno, ela tem uma evolução boa, tranquila. Então, como está bastante em evidência que eu me lembre, talvez o verão, o carnaval, mais está se falando nisso, não percebi aumento de quantidade de casos de maneira nenhuma, mas de qualquer maneira, né, a questão voltou à tona da doença do beijo, porque ela é transmitida pela saliva e por ser transmitida pela saliva, por isso que ela acaba sendo chamada de a doença do beijo. Mas é uma doença viral, o Epstein-Barr é o nome do vírus, e o vírus é da família do vírus do herpes. Daria para a gente dizer que eles são como fossem primos do que... E aí você vai ter um período de alguns dias até algumas semanas e uma série de sintomas. Então, falava então que a nucleose é provocada por um vírus, o Epstein-Barr, que é um primo do vírus do herpes, que tem um período de incubação, vida de muito comprometimento sistêmico. Normalmente ela é muito tranquila, ela é muito benigna, normalmente ela tem um curso que evolui muito bem. Em raras situações ela pode complicar, pode inclusive afetar o baço, de relatos de rompimento de baço, mas isso... E ainda hoje assim, se estuda muito a questão da mononucleose, ela ser gatilho para o aparecimento de outras doenças, né? Ela também vai influenciar os linfócitos. Como fosse também uma cicatriz, né, no sistema imunológico, né? Porque ela vai ficar com a marca lá, se ela for ter futuro, vai aparecer que ela tem anticorpos contra a mononucleose. Esse recurso normalmente é uso relativo, medicação de suporte, febre, dá uma linfadenopatia também muito intensa, dá lesões na orofaringe, então lá na parte posterior, lá na garganta, lá, múltiplas ulcerações, elas são lesões mais esbranquiçadas, elas são úlceras, e lembra um pouco também afta, né, mas são múltiplas. É importante a gente não... no tratamento do caso, então, da mononucleose, o paciente tem o envolvimento do Waldeyer aqui, do sistema linfático, cervical, submandibular, nesses níveis superiores aqui, muito intenso, com muita dor associada. Por razões óbvias, o cara não vai querer se alimentar, né? Isso a gente chama de inapetência, porque ele tem dor para deglutir, para se alimentar. E acho que basicamente está dito, né? Está resumida a mononucleose. E o cara não vai estourar a doença durante o carnaval, né? Isso vai aparecer depois, porque tem o período de incubação do vírus, e aí você não vai saber. E a pessoa que está transmitindo a mononucleose, ou se ela tem uma doença subclínica, né? Não é tão barulhento, nem sabe que está transmitindo, e ela fica transmitindo por vários meses. Vários meses ainda depois de que ela teve a doença. Então, fica mais difícil ainda você saber, né? O risco, então, não tem como, né? Só se você não beijar ninguém. Então, ou você vai fazer uma anamnese detalhada de cada pessoa que você for abordar na festa, ver se você está correndo risco ou não. E nem assim é garantido, porque o outro pode mentir ou omitir informações, né? Então, cara, esse aí é mais difícil de se prevenir, né? Diferente dos DSTs, que você pode usar outras formas de proteção. Sim, justamente. Mas então, vamos partir para uma outra doença aí que tá bombando também, né? Que é o HPV. Pois é importante a gente fazer algumas distinções, assim, né? Porque também a gente usa a expressão HPV como se o HPV fosse uma doença só. E a questão é um
pouco mais complicada. E não dá para a gente generalizar assim de uma forma tão mais simples. O HPV, e não é dizer, é realmente mais de 200 tipos, ou mais de 200 subtipos de vírus. Né? Talvez há uns 20, 25 anos atrás, a gente dizia que eram 70 subtipos. Aí passou para 72. E assim isso foi aumentando progressivamente. E hoje ontem se sabia que tinha 200 subtipos. Talvez hoje mais. Então, porque a gente não tem conhecimento ainda para entender todo o processo. E aí, para cada um desses subtipos, você vai ter diferentes patologias associadas. Então, se você pegar a verruga vulgar, que dá nas mãos, isso é HPV. Se você pegar o problema lá, colo de útero das mulheres, também é HPV. Se você pegar loma intrabucal, também é HPV. Se você toma combinado, múltiplas lesões sexualmente transmissíveis, é HPV. Mas cada um desses é um subtipo diferente que está relacionado com o aparecimento da doença. Então, se você falar em simplesmente HPV, você está generalizando muitas doenças diferentes, muitas patologias diferentes. E aí, você vai entrar num outro caminho relacionado ao HPV, que é o câncer de boca, de esôfago. Aí você vê bem como a coisa ela vai ficando complexa. Você vai pegar os diferentes subtipos de vírus nas diferentes mucosas. E aí você tem que entender a interação que acontece com aquele tipo lá de mucosa com o vírus. E, por exemplo, para o câncer de boca, ainda não tem uma confirmação definitiva que ele atue na patogenia da transformação ou da alteração do DNA. Porque para você ter câncer, tem que alterar o DNA. Ah, mas se pegar um carcinoma e tipar lá HPV, vai achar, e muitos vai achar alguns, mas não quer dizer necessariamente que ele esteja envolvido na patogenia da doença. Só porque ele está lá presente, não quer dizer que ele está fazendo bagunça. Então, aí a conversa vai ficando mais complexa. Mas, aí, se você pegar lá o carcinoma de esôfago, por exemplo, ele tem isso determinado. Para lá a coisa foi mais fácil, conseguiu tipar, para o colo de útero também. E aí, então, assim, às vezes, o HPV, mas a gente está falando de quê? A gente está falando do papel dele de boca, a gente está falando do condiloma, a gente está falando do papiloma, que é a forma mais comum, mais simples. Então, e aí, né, a questão é qual é a preocupação? A preocupação é com aquelas formas que são sexualmente transmissíveis, que são mais agressivas, que vão gerar os condilomas. Mas então, assim, se eu tivesse que fazer um resumo, dar uma sugestão sobre o HPV, eu diria o seguinte, cara, tem que estudar bastante, porque está mudando muito. Né? Basta a gente ter essa noção da quantidade de subtipos novos que foram descobertos. E quanto mais o entendimento molecular ele aumentar, mais isso vai mudar e mais isso vai ser diferente. Então é algo assim, é um livro que está sendo escrito ainda e a gente está nas páginas dele à medida que esse conhecimento está sendo construído. Pode até a parte da conclusão ali do HIV, da questão Sim. que estamos evoluindo ainda, beleza? Tá, e aí o que mais que a gente tem no cardápio? Então, A galera está perguntando pouco, né? A gente fica sim. falando. Vamos entregar aí. Pode mandar a pergunta aí, pessoal. Agora, vamos para a candidíase, porque aí depois a gente vai para hepatite B e C e fecha com HIV. Beleza. Bom, cara, candidíase também ela está relacionada à baixa da imunidade, porque é o que todo mundo tem na boca. Então,
é difícil ter uma infecção oportunista sem ter um fator exponente forte, intenso, né? Tem que ser mais do que uma ressaca. A ressaca só, mesmo que seja uma ressaca de 4 dias de carnaval, é difícil ela ter condição de criar, né, o mecanismo, né, ela ter condição de criar quando a ainda possa se desenvolver. Mas se você já tem problemas, né, se o paciente já tem problemas associados, já é diabético e aí não está se cuidando, faz uso, ou estava fazendo uso de antibiótico terapia prolongada, corticoide por bastante tempo, enfim, ele já está com uma ajudinha a mais no processo, porque essa é uma das manifestações, Sim. é uma das doenças associadas. Beleza, então tá, vamos seguir a nossa conversa. A gente estava discutindo a candidíase, que é um fungo comensal, né, uma levedura. Levedura lembra cerveja, então tem tudo a ver com carnaval, né? Ela é uma levedura. E que, havendo um desequilíbrio ecológico na microbiota bucal, ela vai achar condições para crescer. E aí, assim, um detalhe importante, assim, independente, né, do contexto da nossa conversa, se você for tratar um paciente com candidíase, a candidíase ela precisa ser tratada de forma adequada. Não pode usar subdose de medicação com ela, porque ela vai acabar fazendo resistência. E aí a gente acaba recebendo alguns pacientes assim, que colegas, eu tratei e não curou. E aí, então, eu estou encaminhando. Como é que você tratou? Eu dei nistatina e disse para o paciente usar outros. Tá trancando bastante, mas está sendo fácil de resolver. Então, a gente acaba conseguindo manter, né, o raciocínio. Sim. E aí, então, a gente estava comentando a respeito do subtratamento do fungo, subtratamento da candidíase, que acaba complicando os casos. E aí você acaba, alguns colegas acabam prescrevendo a enistatina de uma maneira muito irregular para o paciente, dizendo, usa 3 vezes ao dia, deixa 5 minutos dentro da boca, quando na verdade a gente precisa sistematizar e evitar essa prática de dizer assim, tantas vezes ao dia, né? Faz a prescrição correta, convencional, como a gente faz para os outros medicamentos. Em vez de 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Ao invés de 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. Porque aí a prescrição fica regrada e o paciente vai usar o remédio no intervalo correto. As pessoas fazem coisas incríveis. A gente diz para o paciente usar de 3 vezes ao dia e a gente entende que ele vai entender. E, na verdade, ele não vai entender, ele não vai ter esse discernimento de espaçar em intervalos regulares. Esse é um cuidado que os profissionais temos que ter. Não pressupor que a pessoa vai deduzir ou que a pessoa vai usar de forma correta. A gente não pode pressupor isso. A gente tem que escrever de maneira que ele vá usar a medicação da forma que a gente quer. Então, a gente não pode pressupor ou ter a expectativa de que o paciente vai saber usar a medicação se a gente não der orientação, assim, tipo receita de bolo, né? Bem explicadinho. Então, vai usar, quanto é que vai usar? Uma colher de sopa. Aí, os pacientes têm o costume de diluir, né? Mas vou botar num copo d'água. Não faz. Você usa colher de sopa puro. O remédio vem. Ele não precisa que você ajude e prepare a medicação. Não, cara, é só usar. Vai usar uma colher de sopa, vai deixar por 1 minuto. Não adianta engolir a anistatina. O intestino anula o efeito. Se você quer e você precisa, para tratar adequado a candidíase, de medicação sistêmica também associada, então você tem que usar a medicação sistêmica e não engolir a anistatina, que é para uso tópico, é para uso externo. Por que precisa a medicação sistêmica associada? Porque você tem a mucosa aqui e a cândida ela implanta para dentro do epitélio. Isso é visível. Se por acaso for feita uma biópsia de candidíase,
Não precisa, é uma lesão de diagnóstico clínico, mas vamos dizer que o colega está atrapalhado com o diagnóstico, não sabe bem o que é, e aí faz a biópsia da candidíase. Não está errado você fazer naquilo que você tem dúvida. Talvez essa seja a indicação mais preciosa da biópsia, a dúvida. Você vai fazer para tirar a sua dúvida. Então, estava com dúvida, acabou fazendo. E aí, essa implantação do fungo para dentro do epitélio, isso é visível no microscópio. Inclusive, tem uma coloração que pinta a cândida de uma cor diferente. Não é hematoxilina eosina, é PAS, ela fica amarelona lá, com uma lâmina bonita, assim, parece uma tela, né, com uma obra de arte. E aí, se você usar medicação sistêmica, você vai estar chegando lá nessa implantação do fungo e vai estar um tratamento muito mais efetivo. Então, chumbo de matar pato, como os caçadores dizem, né? Chumbo grosso. Vai usar topicamente, vai usar medicação sistêmica, e se é um paciente que tem como melhorar a questão do fator predisponente, o diabetes compensado, cara, esse cara tem que ir no médico, ele precisa melhorar o nível de glicose dele. O que o médico vai fazer, eu não sei. Vai mexer na medicação, vai começar a insulina, enfim, é outra questão. Mas a gente precisa estar atento e dizer para o paciente que ele precisa interferir nesse outro fator. A maioria das vezes, no nosso caso, é a dentadura. E aí a gente precisa tratar a dentadura também, né? Fazer a desinfecção da prótese também, diariamente, porque senão aquela face, né? A face que entra em palato, porque isso é sempre no palato, é muito raro você ver candidíase em mandíbula, isso não acontece. Aquela face em contato com o palato é porosa e o fungo fica lá dentro. É outra questão que faz a lesão recidival, você não ter sucesso no tratamento. Você trata o paciente e não trata a dentadura. Passa uma semana, 2, 3, ele usando a mesma prótese, recidiva, volta a lesão. Porque sempre é muito chato, né, para a gente. A gente está tratando o paciente, aí acha que está resolvido, passa um tempo e ele volta com a mesma doença, com a mesma queixa. Acontece com todo mundo, mas o quanto mais a gente puder minimizar essas recorrências, essas recidivas, melhor para todo mundo, né? Principalmente para o nosso prestígio, né? Para a nossa consideração, né? Para como o paciente vai reconhecer ou encarar o nosso trabalho. Sim, justamente. Então agora a gente vai para uma das principais aí, né? E que são uma das mais pesadas e pegam mais aí. Vamos começar pela hepatite B e C. Bom, também são doenças virais, né, que não tem cura. Você pegou hepatite, você vai ficar com ela. E a hepatite C, às vezes ela fica num nível assim, subclínico e ela praticamente desaparece, mas os pacientes nunca vão ter alta, né? O vírus não está mais detectado, ele não tem sintomas, mas a hepatite C ela é de mais difícil transmissão do que a hepatite B. Normalmente, as pessoas que contraem hepatite C são pessoas que têm histórias de internação hospitalar prolongada, o contágio hospitalar é talvez muito mais intenso do que as outras doenças, no caso da hepatite C. Pacientes que fizeram grandes cirurgias abdominais, grandes laparotomias, são os pacientes que têm um risco muito claro, sim, para ter a doença, para ter hepatite C. E uma questão muito importante, que aí não tem a ver com o carnaval, mas toca direto assim, na nossa área de trabalho, é que o líquen plano ele pode ser uma manifestação da hepatite C. Então, se você surpreende um paciente com líquen plano, e aquele clássico ali, mucosa jugal, padrão rendilhado, né? Na verdade, chama de padrão ocular, esse é o nome correto, com as estrias de Wickham, esse cara pode ter hepatite C e não sabe. E essa questão do líquen ser uma manifestação da hepatite C, ela tem uma distribuição no mundo assim que é geográfica. Em algumas regiões do mundo, isso aparece bastante. Tipo, você sabe que na costa do Mediterrâneo... Então, a gente falava que hepatite C e que isso é uma questão geográfica. E até acredito que, considerando
as dimensões continentais do país, é possível que a gente tenha diferentes estados, em diferentes áreas do país, não tem como a gente saber. Então, quando você, uma sugestão, né, eu utilizo o diagnóstico de líquen, solicita o anti-HCV, que é o exame pré-hepatite de triagem. Cara, sinceramente, assim, eu pedi não sei quantos, muito, sim, centenas. Uma ou duas centenas, talvez. A gente até tem um artigo publicado sobre isso, a relação a uma epidemiologia de líquen plano no lugar onde a gente trabalha. Mas já achamos o contrário, né? Já veio o paciente para a gente que a gente testa sempre e a gente não achou nenhum caso de hepatite C. A gente já teve o contrário. A gente já recebeu pacientes que sabiam que tinham hepatite C e vieram para consultar por causa das lesões bucais. Então, a gente sabe que a relação está presente aqui no Brasil também. Ela não é frequente na nossa localização, aqui no sul, no norte, mas é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que tentar triar, porque a pessoa pode ser portadora de hepatite C e não saber, né? E aí você vai ter a oportunidade de diagnosticar isso precocemente a pessoa, né? E quanto tempo a gente tem ainda, Tom? Sim, já está no fim de... A gente teria ainda que ficou pendurado a hepatite B. E aí, o grande lance é que tem vacina, né? Não pode deixar de fazer, né? Tem que se vacinar para evitar a doença, porque essa é bem mais grave, é bem mais a hepatite C. Então, a gente dizia que para a hepatite B, então, tem vacina. Se prevenir vacinando, não tem como, principalmente a galera que está ouvindo aí, que são profissionais da área da saúde, cara, tem que fazer a vacina e depois que fizer a dose, tem que ir lá fazer a sorologia para verificação. Aí você faz outra dose, só mais uma dose, e aí vai medir de novo, né? E vai conferir se você está realmente protegido, se você está realmente imunizado. Sim. Muito importante nessa fase. Então agora vamos partir para o HIV para finalizar. Bueno, a gente comentou já um pouco no início da conversa, né? O vírus dos linfócitos, ele vai entrar dentro dos linfócitos, vai infectar as células e o contágio no carnaval, cara, é prática sexual, sem proteção. Então, não adianta, segura os cavalos se não tiver camisinha, porque senão a gente precisa isso para as pessoas, né? A doença, ela não está escrita nunca de quem está com o vírus, então a gente tem que desconfiar de todo mundo sempre, né? Hoje é assim, infelizmente, né? E a pessoa, cada um, né, tem que saber de si e se proteger, né? Não correr o risco. Então, cara, não tem como ter, meu. Azar. Perdeu. Né? Não vai pegar de novo, paciência, mas perdeu. Do que correr o risco de contrair a doença que você vai carregar pro resto da vida. Às vezes a gente comentava no início, né? A pessoa fica com a noção de que está saudável, mas na verdade o cara vai tomar remédio a vida inteira. O coquetel tem efeito adverso, sim. Antes tinha mais, agora tem menos. Mas não, é um problema. Qualquer procedimento um pouco maior que você vai ter que fazer, você vai precisar de exames, você vai precisar de profilaxia de antibiótico. Vai mexer a vida com toda a estrutura por algo que o sangue frio necessário ali no momento para evitar ou para se prevenir adequadamente. E principalmente, né, quando o cara está lá no meio da função, no meio da festa, a coisa esquenta, mas, cara, tem que ter cabeça fria nessa hora aí. Cabeça fria e evitar, né, sexo sem usar, porque o contato, por causa do HIV, não tem a ver essa história. Não tem como voltar a fazer diferente. Não é como a gente comentou antes da sífilis e da gonorreia, que o cara vai tomar os remédios e vai ficar curado. Não, e não vai. O cara vai tomar muito mais remédio pro resto da vida e vai sempre conviver com as doenças. Justamente. Aí, voltou. Aí, voltou.
É, o tempo estourou, né? O tempo estourou e aí caiu geral. Esse tema dá o que falar, né? É, tava bom, tava bom. Tá, excelente. Vamos dar prosseguimento. Eu tô salvando os vídeos. Depois eu tento postar eles lá no YouTube e disponibilizar o link aqui. Beleza? Tudo bem? A gente tinha mais alguma coisa na nossa lista ainda para discutir? Não, agora seriam, no caso, as perguntas, né? Quem está online aí, se tiver a fim de fazer pergunta, mas já iniciando, enquanto eles mandam, se eles quiserem mandar, existe uma dúvida popular, né? Que o beijo pode ou não transmitir a AIDS, né? No caso, porque por mais que a pessoa ela tenha uma saúde assim normal, boa, normal, né? Levar uma vida normal, a gente, dentista, sabe que o periodonto ali sempre tem uma coisinha ali que tem uma predisposição a sangrar, né? E com os hábitos de escovação diária, a gente acaba fazendo uma microlesão ali, né? O que você tem para falar sobre isso, professor? Sobre, no caso particular do HIV, Isso. não, porque não, você não para você ter infecção para o HIV, você precisa de massa crítica. Precisa ter Uhum. volume de vírus. Não é um vírusinhos, ou dois, ou três, que vai ser capaz de contaminar o indivíduo. Então, você precisa ter volume de carga viral na contaminação inicial. E aí, por isso que você não tem transmissão pela boca, pela saliva, enfim. E tanto é que nesse tempo todo de evolução da doença, aí já são quase 40 anos de evolução da AIDS, desde o início dos anos 80, não tem nenhum caso realmente documentado de transmissão pela saliva. Mas justamente Sim, por isso, que precisa ter volume de vírus. Então, se você sim. tem, por exemplo, um acidente punctório, né? Se você se pica com a agulha da anestesia, que você acabou de usar num paciente que era HIV, o risco, não o risco, mas a possibilidade de você contrair HIV com esse acidente punctório, ela é muito baixa. Muito, muito baixa. Tem que fazer o esquema direitinho, tem que tomar os remédios por 30 dias, fazer o protocolo todo, mas se sabe que o risco de contaminação, nesse caso, de um acidente punctório simples, pequeno, ele é muito baixo, porque você não tem a massa crítica, você não tem essa carga viral, esse volume de partículas virais que é necessário para fazer a contaminação da doença. Então, não é um vírusinho só que vai entrar em você e vai fazer a doença. Não, precisa ser bastante. Tem que vir de galera. Se não vier de galera, não rola. Sim, entendido então. Então, no caso, ele tem que ter uma taxa viral alta, né? Um grande volume de exposição. Por isso que vai pegar na transfusão de sangue ou vai pegar no ato sexual, que aí vai ter bastante vírus em contato. Sim, entendido. E então um alerta assim que você deixa para as principais doenças que está em foco aí agora, qual que seria? Cuidar do corpo. Porque se você mantiver o seu sistema imune competente, né, não castigar demais, a pessoa, o paciente, ele vai estar com muito menos chance de contrair qualquer uma dessas situações, porque ele vai estar resistente, ele vai estar legal. E isso você faz compensando o sono, né, tendo um sono adequado, mantendo cuidados de alimentação, mantendo cuidados de hidratação. E aí, assim, isotônico é fantástico. Você usar isotônicos para repor o que você perdeu na noite de festa, né? Só não vou confundir, né? Às vezes você diz para assim, tem que tomar isotônico e ele acha que ele tem que tomar o outro, né? É o Red Bull, que vai deixar hiperativo. Não, não é. Não é você tem que usar o isotônico. Usa o líquido correto, e aí você vai repor suas energias, vai repor seus íons que você perdeu e você vai estar legal. Então, a principal dica para prevenir é você
fazer o outro lado da jogada. Vai castigar o corpo, vai usar um par de diversões, mas, cara, naquelas horas antes de ir para a festa de novo, você tem que compensar, tem que se hidratar, tem que comer direito e tem que dormir algumas horas, né, de forma razoável para poder resistir mais. Essa é a moral. Aí você mantém o sistema imune em condições de fazer frente às agressões. Sim, justamente. Então, ó, pessoal, vamos aí alimentar direito e se hidratar. Isotônico, hein? Isotônico, não é energético. Olha lá, hein? O Red Bull não, né? Não, quer usar, usa, mas não deixa de usar o isotônico também. Sim, justamente. Não esquece do isotônico. Mas então, professor Maurício, quero te agradecer pela presença aqui, por essa explicação tão bem feita. E quero agradecer também todos os presentes aqui, que estavam tanto na primeira quanto agora, né? E deixar aí um abraço para todos. Deixa a palavra com você agora. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação. Galera, se divirtam. Carnaval é muito bom, é muito legal, mas não esqueçam de cuidar do corpo também e de recomendar isso para os pacientes, né? Fazer essa prevenção dos problemas. Uma boa noite para todo mundo e vamos nos ver de novo muito em breve, com certeza aí. Obrigado pelo convite, valeu, foi um prazer. Até mais, professor. Prazer todo meu. Bom carnaval, pessoal. Para você também, professor. Obrigado. Tchau.